Oi, quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa com um assunto novo do livro de gramática, que é sobre pronomes. Esse assunto se encontra no livro, na página 86. Então, pega o livro de vocês para acompanhar a explicação desse assunto. Então, pronomes pessoais. Aí tem uma leitura de um texto. O pangaré. Vicente era um menino pobre que tinha um pangaré. O pangaré era preto, bem feio, bem magro e bem velho. O cavalo servia para puxar a carroça do pai de Vicente, que levava para a cidade verduras que ele colhia e vendia. Quando o cavalo não estava puxando a carroça, Vicente lhe dava capim e brincava com ele. Vicente adorava dar capim ao seu cavalo. Era nesta hora que ele conversava com o pangaré. Aí logo embaixo tem aí a imagem, né? A figura do pangaré, que é esse cavalo preto, e Vicente. Logo embaixo tem dizendo, leia a frase retirada do texto. Vicente era um menino pobre que tinha um pangaré. Essa foi a frase retirada do texto. Ele era um menino pobre que tinha um pangaré. A palavra ele substitui o substantivo Vicente. Por que ele, tio? O que a senhora está falando aí? Preste atenção. Ele está falando aí que retirou do texto a seguinte frase. Vicente era um menino pobre que tinha um pangaré. Logo embaixo ele está dizendo, ele era um menino pobre que tinha um pangaré. Então, ele substituiu o nome Vicente pela palavra ele. Ele está se referindo a quem? Vicente. Então, foi substituída. Aí, na metade da página 86, está dizendo aí. A palavra ele substituiu o substantivo Vicente. Então, a palavra ele substituiu o nome Vicente, que é o substantivo, certo? Por isso, é chamado de pronome. Então, ele é um pronome. Pronome. O que é pronome? Pronome é a palavra que substitui o substantivo, certo? Exemplo. Ricardo é um bom amigo. Olha só, Ricardo é um bom amigo. Logo embaixo, ele é um bom amigo. Então, percebam que aqui, ó, na frase acima está dizendo, ó, Ricardo é um bom amigo. Na segunda, a gente tá vendo, ele é um bom amigo. Então, ele, a palavra ele substituiu o substantivo Ricardo. Ricardo é um substantivo, certo? Então, aqui ele foi substituído pelo substantivo Ricardo, certo? Então, ele é um pronome, certo? Então, como ele disse aí, pronome é a palavra que substitui o substantivo. Então, o pronome aqui é a palavra que substitui o substantivo.
que no caso o substantivo aqui foi quem? Ricardo. E qual foi o pronome que a gente colocou? Ele, certo? Então, vamos lá. A palavra ele substitui o substantivo Ricardo. Ele é um pronome pessoal, como a gente até acabou de falar. Ele é um pronome. Pronome o quê? Pronome pessoal, certo? Os pronomes pessoais podem ser do caso reto, do caso oblíquo ou de tratamento. Então, aí a gente pode ver que tem três tipos de pronome. Só que a gente viu agora o pronome pessoal, que é o que a gente está estudando. O pronome que a gente vai estudar é somente o pessoal. Embaixo aí tem uma tabela que também vai estar passando aqui ao lado. Tem uma tabela aí, singular e plural. Aí tem aí pessoal, pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? A gente agora, anteriormente, a gente viu o pronome pessoal, certo? E agora a gente vai ver esses dois tipos de pronomes, que no caso é o caso reto, certo? E o oblíquo. Aí tem aí singular, é a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Aí tem aí primeira pessoa, eu, que é o caso reto. Eu, primeira pessoa. Pronome pessoais do caso oblíquo. Primeira pessoa é mim, comigo. Segunda pessoa do caso reto é tu. E no caso oblíquo seria ti, contigo. Terceira pessoa do caso reto, ele, ela. Terceira pessoa do caso oblíquo seria o, a, lhe, se, si, consigo, certo? Agora no plural, a primeira pessoa, plural, no caso reto, nós. No caso oblíquo seria nós, sem o acento, e conosco. Segunda pessoa do plural, no caso reto, vós. E no caso oblíquo, vós, convosco. Plural, terceira pessoa, no caso reto, seria eles, elas. E no caso oblíquo, terceira pessoa do plural, os, as, lhes, se, si, consigo. Agora, na página 87, tem o exercício. Bora lá, que a Tia vai estar explicando o exercício agora para vocês, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Leia um trecho do texto abaixo e responda as seguintes perguntas. Júlio e Marcelo são amigos. Eles jogam bola juntos. Quando estão com ela, esquecem o tempo, esquecem o mundo. Letra A. Qual a palavra que substitui os nomes Marcelo e Júlio? Qual foi a palavra? Eles. Então, eles é a resposta da letra A. Letra B. Na terceira linha, que palavra o pronome ela está substituindo? A palavra bola. Ela está substituindo a palavra bola. Então, vocês vão colocar a palavra bola. Resposta da letra B. Letra C. Retire do texto os dois pronomes destacados e classifique-os. Então, quais são os pronomes destacados aí? Eles, ela, somente, né? Eles e ela. Então, no caso aí, eles é o quê? Pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do plural. Ela é um pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa do singular. Segunda questão. Ligue e descubra os pronomes. Então, vocês vão estar ligando aí. De acordo com aquela tabela da página anterior que a gente viu, vocês vão estar respondendo a segunda questão. Terceira questão. Sublinhe
nas frases os pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, vocês vão estar sublinhando os pronomes pessoais do caso oblíquo, que também a gente viu na tabela da página anterior. Então, e a mesma coisa vocês vão estar respondendo a quarta questão, a quinta, a sétima. Certo, meus amores? Então, beijos e até a nossa próxima aulinha.